em frente aqui rapidamente, porque tem essa questão do Éder Borges também envolvida, o Gebuc. A gente escutou o mestre Pop, né, que está indignado aí com a sua saída. Vamos soltar o trecho da entrevista. Primeiro, uma questão triste nessa situação é a população curitibana, né? Porque uma hora o Éder Borges é vereador, outra hora eu sou vereador, e a população fica perdida sem saber quem é que é o vereador realmente, e se cria todo um problema operacional dentro da Câmara, atrasa os trabalhos de nós vereadores. E com relação a essa questão que a Justiça determinou agora, que não houve trâmite em julgado, que houve um erro, se é que é verdade, a gente tem que aguardar a fundo a apuração. No momento eu não fui notificado, mas uma coisa que me causa indignação é o presidente da Câmara dizer que vai me cassar do mandato sem que abra que eu possa ter direito à defesa, né? Eu acho isso um absurdo, é isso que eu não concordo. Tá, então, o vereador mestre Pop, indignado, eu entendo a indignação dele, o Gebuc, né? Não sabe o que vai fazer da vida, ele é um homem que teve voto popular e agora não sabe se vai ao voto por questão judicial. E quem tá falando sobre isso também é o Éder Borges, né, Escola? Tá sim, aqui no Twitter, na página dele, oficial, siga Éder Borges, ele tá dizendo o seguinte: o vereador Renato Freitas do PT será julgado agora. Eu tenho uma ordem judicial para participar da sessão e votar, mas a Câmara insiste em postergar e retirar o que me é de direito. Já estamos entrando em contato, inclusive, com a Câmara, com o vereador, pra gente apurar essa situação também. A Beatriz está conosco ainda, se a Beatriz puder entrar. A informação que eu tenho agora é que o professor Euler, do MDB, abriu agora os debates, o Gebuc, e está falando o seguinte, que a sessão é nula. Queria entender o argumento dele, se a Bia puder entrar aí e nos explicar, mas talvez o Gebuc, baseado no que você adiantou aqui, né? E você vê agora o Éder falando isso, o mestre Pop falando isso, então tá armada a confusão, o Gebuc. Pois é, lastimavelmente a Câmara Municipal de Curitiba, eu não quero nominar ninguém como responsável por isso. Às vezes, as circunstâncias... Pois não, Escola, você suspirou alguma nova? Não. Eu vou aproveitar então, porque a Bia entrou, Gebuc. A cada instante vem uma nova. Vamos entender, Bia, por favor. O que o professor Euler está alegando aí? Por que a sessão seria nula? Mark, o professor Euler, ele abriu essa fala dos vereadores inscritos, cada um tem 15 minutos para falar, ele fez umas indagações. Nesse momento, o presidente da Câmara de Curitiba, o vereador Tico Kuzma, está respondendo esse questionamento, e é a respeito, Mark, de um ponto que a defesa do Renato Freitas já tinha levantado. A defesa de Renato Freitas disse que não foi notificada com a antecedência necessária para a realização dessa sessão e que por isso seria já uma irregularidade suficiente para suspender a realização desse ato aqui hoje. E o professor Euler, o vereador Euler, abrindo então essa fala aqui, ele lembrou disso. Ele disse que se a defesa do Renato Freitas não recebeu o e-mail com uma convocação de 24 horas antes da realização da sessão, não é considerado o tempo hábil para a defesa se preparar, então trata-se de uma irregularidade. Caso esse e-mail tivesse sido enviado para a defesa de Renato Freitas e os advogados não tivessem visto o e-mail dentro de 48 horas, aí sim seria permitida a realização da sessão, porque houve tempo hábil para tentar avisar o advogado de defesa. Mas o vereador foi o primeiro a utilizar a palavra e justamente lembrou disso, que foi um ponto já levantado anteriormente pela defesa de Renato Freitas. Tico Kuzma respondeu dizendo que está tudo dentro do previsto, não teria nenhuma irregularidade com essa sessão de hoje. A pergunta, Bia, é regimental? O Euler citou o regimento, amparou o discurso, a fala, agora não sei mais o que chama, né? Discurso, fala. Esse Euler também eu vou te contar, viu? Ele pensa que está dando aula no cursinho. É regimental ou não? Do vereador no momento em que ele usou ali a palavra, apenas disse que não se trata ali de um rito processual adequado, mas não especificou se isso está em algum artigo dentro do regulamento da Câmara. E nem o presidente da casa respondeu dentro dessas mesmas linhas. Apenas um acusando que tem irregularidade e o outro afirmando que está tudo dentro da ordem. Por isso que eu digo que parece aula para vestibulando, entendeu? Porque um assunto sério como esse, que exige a informação da população curitibana, o sujeito começa a amparar a sua manifestação e não diz. Não é? Eu disse, por exemplo, que ele incorreu num crime previsto no Código Penal.
Que artigo? 208. Não tá no prazo? Tudo bem. O que diz o regimento da casa? Fora disso, vai pro quadro do cursinho também. Olha só, é importante falar então que a sessão está transcorrendo lá na Câmara de Curitiba, vai longe ainda, só o primeiro vereador começou a falar, cada um deles pode falar meia hora, 15 mais 15. Então a sessão vai longe, né? Deve continuar amanhã, já tem até 2 datas marcadas. Agora, o Gebuc, eu imagino que não esteja no regimento, porque se o Tico Kuzma defendeu que a sessão podia ter sido convocada, ele faz isso não só com base na opinião dele, faz isso com base na assessoria jurídica da casa. Creio eu. Também. Então acho que o regimento não ampara essa alegação do PT. E entre nós, o negócio foi dia 8 de fevereiro, Escola? Você falou aí no começo, 5 de fevereiro, negócio assim. Já vão para 5 meses. Bem, já não teve tempo de defesa? Não, tudo bem, Mark, mas se está no regimento, o regimento não pode ser espancado, ele tem que ser obedecido, naturalmente. 8 de fevereiro. Mas vejam. Mas eu concordo, mas só para. Esse discurso de vitimismo não cola, isso que eu quis dizer. Mas o discurso de vitimismo é um discurso histórico para esse setor da sociedade. O setor que se diz prejudicado, perseguido, o próprio discurso do vereador é um discurso de um sujeito que é vítima, que a sociedade o perseguiu, que a sua família sofreu. Eu não duvido disso, eu não conheço a história dele. Eu duvido, Gebuc, perdão. Sabe por quê? Ele tem 2 faculdades, é professor de universidade. Então a sociedade beneficiou ele com elementos que a maioria das pessoas não tem. Veja, quando eu digo que ele alega que teve sofrimento, é que ele teve pessoas com comportamento marginal na família. As palavras não são minhas, são dele. Ele disse que o pai dele era um transgressor, era um presidiário e que foi assassinado. Palavras dele, eu repito. Ele contando a história de vida dele, chorando e tal. Ele também não me contou o emprego que ele teve no setor judiciário, por exemplo. Eu queria saber como é que foi o comportamento dele quando ele trabalhou no setor judiciário. Ele trabalhou na área penal, queria saber o que ele fez, se ele foi bem lá, se ele não foi. Que é importante a gente saber, né, a vida pregressa das pessoas. Agora 4h29, tem que chamar um rápido intervalo comercial. Nós continuamos acompanhando